Quando as eleições se aproximam, se intensificam os debates. E qual será a posição da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias com relação à política? Nós devemos participar ou nos abster? E se nós participarmos, como que devemos fazer? Para começar a responder essa pergunta, vamos lembrar o que o Senhor Jesus Cristo disse em sua linda oração intercessória. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Assim, temos um mandamento de estar no mundo, sem ser do mundo, ou seja, sem ser contaminado pelo mundo. Estar no mundo significa interagir, participar, inclusive das discussões e processos políticos. Mas não ser do mundo significa guardar os mandamentos, zelar pelas coisas divinas e ajudar outros a virem a Cristo. Para sermos uma luz para esse mundo, nós precisamos seguir o que ensinam as Escrituras e os profetas. Na última conferência geral, o presidente Dowling H. Oaks ensinou: vivemos em uma época em que há muita raiva e ódio em relação a relacionamentos e diretrizes políticas. Vimos isso nesses últimos meses, quando algumas pessoas extrapolaram os protestos pacíficos e se envolveram em comportamentos destrutivos. Vemos isso em algumas campanhas atuais para cargos públicos. Todo esse ódio causou brigas, disputas, levando muitos a desfazer laços de amor. É triste que isso tenha acontecido até mesmo entre aqueles que fizeram sagrados convênios com o Salvador. Antes, porém, de ponderarmos sobre os princípios que nos ajudam a ter uma adequada participação política, quero lembrar a vocês que a Igreja, como instituição, é neutra. A missão da Igreja é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Não é de eleger políticos. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias mantém-se neutra com relação a partidos políticos. Isso se aplica a todas as muitas nações das quais a Igreja está estabelecida. Por isso, a Igreja não endossa, promove ou se opõe a partidos políticos, candidatos ou plataformas. A Igreja não permite que seus edifícios, listas de membros ou outros recursos sejam utilizados para propósito de partidos políticos. A Igreja não tenta influenciar seus membros em relação a qual candidato ou partido devem dar seu voto. Essa norma se aplica se o candidato ao cargo político é membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias ou não. A Igreja não tenta dirigir nem dar ordens aos líderes governamentais. Agora, a Igreja, ela incentiva seus membros a ser cidadãos responsáveis na comunidade que eles estão inseridos, inclusive mantendo-se informados sobre assuntos relativos a ela. E a Igreja incentiva as pessoas a votarem. A Igreja espera que seus membros se envolvam no processo político de forma ordeira, clara, respeitando o fato de que os membros da Igreja têm origens e experiências diferentes e podem ter opiniões diversas em relação a partidos políticos. A gente pode ter bons membros de direita, bons membros de esquerda. Os candidatos, eles não têm que dizer que estão sendo endossados pela Igreja. E a Igreja, é claro, ela tem o direito como instituição de se pronunciar de maneira apartidária sobre questões que acredita terem consequências significativas no âmbito comunitário, moral ou que afeta diretamente os interesses da Igreja. Os candidatos eleitos que são santos dos últimos dias, eles tomam a sua decisão baseado naquilo que pensam, naquilo que os seus eleitores pensam. A Igreja ela pode comunicar a eles seu ponto de vista, como vai fazer com qualquer um, né? Seja membro da Igreja ou não. Mas a Igreja não vai tentar influenciar ou usar esse candidato, esse político. E olha só, as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja e seu respectivo cônjuge e outros líderes eclesiásticos que servem em tempo integral não devem participar de campanhas políticas, inclusive promovendo candidatos, agariando fundos, discursando em benefício de candidatos ou endossando-os e fazendo contribuições financeiras. Essa é a regra que tem na Igreja. Já aqueles que não trabalham de tempo integral, como por exemplo 70 diária, presidente de estaca, bispo, eles estão livres para contribuir ou servir em comitês de campanhas e outra forma de apoiar certos candidatos, né? Então não existe essa restrição, só se trabalha de tempo integral. Mas lembra que quando esses membros da Igreja, esses líderes que não trabalham de tempo integral, eles fazem isso, eles não podem ainda assim usar o cargo deles e nem dizer que a Igreja está endossando.
Então, eles não usam o papel timbrado da igreja, eles não pegam lista de e-mail gerada pelos sistemas da igreja para promover qualquer assunto político, eles não se envolvem na arrecadação de fundos, né, dentro das capelas, essas coisas não pode, tá bom? Então, a igreja tem regras claras sobre isso, você pode encontrar mais informações no site de notícias da igreja, que eu vou deixar o link referenciado. É importante compreender que o Evangelho de Jesus Cristo pode ajudar-nos a fazer boas escolhas em todas as esferas, inclusive na esfera política. Algumas ideias políticas estão em completa oposição ao Evangelho, como, por exemplo, a questão do aborto, ou o fim do Estado, não vai ter mais Estado, é anarquia. Nestes casos, a visão política está totalmente contra o que o Evangelho e os profetas ensinam, né? Contra as obras padrão, contra os discursos de nossas autoridades gerais. Então aí, qual é a solução? Arrependimento, a gente precisa fazer prosperar o Evangelho. Quando a nossa visão política e cultural está em contraste com a verdade revelada, a gente pode orar a Deus e ajudar, e pedir para que Deus nos ajude a fazer as mudanças. O Elder Cook, na última conferência geral, ele falou sobre as diferenças culturais, que tem a ver também com diferenças políticas. Ele disse, embora nos regozijemos com as diferenças culturais, devemos deixar para trás aspectos dessas culturas que entram em conflito com o Evangelho de Jesus Cristo. Podemos estar unidos em nosso amor por Jesus Cristo e em nossa fé nele. De fato, esse é o mais importante, estar unido em Cristo Jesus. E na mesma conferência geral, o Elder William K. Jackson, que é dos 70, ele ensinou. Pode parecer que a cultura está tão profundamente enraizada em nosso modo de pensar, em nosso comportamento, que é impossível mudar. Afinal de contas, muito do que sentimos nos define e nos dá um sentimento de identidade. Nossa cultura pode ser uma influência tão forte que pode nos impedir de ver as fraquezas e defeitos humanos nela introduzidos, resultado da relutância de nos livrarmos das tradições de nossos pais. Uma fixação exagerada em nossa identidade cultural pode nos levar a rejeitar ideias, atributos e comportamentos dignos ou até divinos. Fazer parte dessa, que é a maior de todas as culturas, a cultura do Evangelho, exige mudanças. Os profetas têm ensinado que é necessário deixar para trás tudo o que as antigas culturas seja inconsistente com a cultura de Cristo. Mas isso não significa que temos que deixar tudo para trás. Os profetas também enfatizaram que somos convidados, cada um de nós, a trazer conosco nossa fé, nossos talentos, nosso conhecimento, tudo o que for bom em nossa vida e cultura, e deixar que a igreja lhe acrescente algo por meio da mensagem do Evangelho. Gostei muito dessa citação, porque aquilo que está em desarmonia, inclusive ideias políticas, então contra o Evangelho a gente precisa deixar de lado. O presidente Oaks, que eu mencionei mais acima, diz, em um governo democrático, sempre haverá diferenças no que diz respeito a candidatos políticos e diretrizes. No entanto, como seguidores de Cristo, devemos renunciar à raiva e ao ódio com os quais as escolhas políticas são debatidas ou declaradas em muitos ambientes. Então, embora exista diferença cultural, política, divisão, a gente tem que procurar a união e o amor. Será que os adversários políticos podem ser irmãos em Cristo? Sim, claro que sim. Embora nós tenhamos posições políticas diferentes, podemos desfrutar da irmandade de Sião. Na minha vida pessoal, eu aprendi, primeiro, não é adequado discutir política nos prédios e atividades da igreja. Não dá certo. Segundo, ouvir com atenção e sinceridade pessoas que pensam diferentes, completamente diferentes, é muito bom, porque você vai aprender mais, você vai reforçar seu argumento, você vai abandonar ele e vai dar uma oportunidade de ter bondade. Estudar política de forma geral também vai te ajudar a ter uma visão mais ampla e fazer decisões mais acertadas. Podemos ter uma forte visão política e defendê-la com veemência, mas nunca podemos perseguir nossos adversários e procurar impor nossa visão com força. A fidelidade a um determinado partido ou candidato, ela não deve ser maior do que sua fidelidade aos seus convênios. Ao procurar respostas sobre qual ideia, partido ou candidato aderir, nós podemos usar os princípios do Evangelho como base, mas geralmente não receberemos uma revelação específica sobre determinada plataforma ou candidato. Deus nos deu o arbítrio e precisamos fazer nossas próprias escolhas, usando o poder do raciocínio e o discernimento que temos.
Nossas manifestações nas redes sociais, em protestos na rua, devem ser sempre pacíficas. Podemos ir contra ideias, mas nunca contra pessoas. Ter um compromisso com a verdade e procurar fontes seguras de informação, aquelas fontes que têm credibilidade, sabe? Evitar coisas sensacionalistas, isso vai ajudar muito. Quando a nossa visão política prevalecer, a gente tem que ser inclusivo e ajudar outros. Quando não prevalecer, nós temos que aceitar e pleitear para a próxima eleição. O Elder Oaks disse: aceitamos pacificamente o resultado das eleições. Não devemos participar de atos violentos fomentados por pessoas insatisfeitas com os resultados. Em uma sociedade democrática, sempre temos a oportunidade e o dever de persistir pacificamente até as próximas eleições. Nesse mundo cheio de vozes diversas, confusões e disputas, podemos encontrar orientação em Cristo Jesus, que é o príncipe da paz e que virá novamente para estabelecer um governo justo e pacífico. Até que ele volte, devemos fazer o nosso melhor para estar no mundo sem ser do mundo. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Dá um like aí, compartilha com seus amigos e não esquece de conferir a nossa lista de vídeos. Temos vídeo dos professores da BYU falando sobre o livro de Mórmon. Nós temos vídeos de perguntas e respostas, nós temos vídeos de música, vídeo para criança, tem muita coisa boa no canal. Então se inscreve, compartilha com os amigos. E envia sua pergunta aí, porque a gente quer tratar delas nesses vídeos. Até a próxima. Tchau!